Oi, oi, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Gente, como prometido, eu falei que iria estar trazendo atualizações para vocês com relação à minha filiação na Shopee. Hoje eu vou falar com vocês, né, sobre as minhas lives que eu iniciei lá e quais as novidades, qual o processo que eu estou passando. E aí, tudo eu vou falando de acordo com o que vai acontecendo. Bora lá. Para quem ainda não viu a nossa playlist, eu tenho uma playlist chamada Afiliação Shopee, tá? Então lá eu falo sobre vídeo Shopee, toda a minha trajetória desde quando começou o Shopee no Brasil, que eu iniciei na parte, né, de afiliados, e daí tem todo o processo, assistam lá. Tem muitos videozinhos que eu tô fazendo e respondendo, tirando dúvidas. Hoje eu vou falar sobre lives, tá? Então eu comecei nas lives, gente, dia 1º de fevereiro, porque eu passei janeiro todinho estudando estratégias como eu poderia estar começando. Quando eu iniciei, eu já estava atrás de uma agência, porque eu pensei, eu já quero começar de maneira mais profissional. Em que sentido? Porque eu percebi que as pessoas estudando lives, né, todo o processo, as pessoas que tinham, que fazem parte de uma agência, elas tinham cupons na sacolinha e dava aquele diferencial entre pessoas que não eram agenciadas. Eu falei o que eu quero já começar agenciada, certo? E daí, como eu já trabalho com Shopee Video, as pessoas, mas você já tem um retorno, um ganho, de Shopee Video, aí quando entrar na agência, a agência já vai pegar uma porcentagem, que eles cobram uma porcentagem, já também dos seus vídeos. Eu disse, não me importa, eu estou pensando no futuro, né? Porque eu sei que no início que eu vou começar, eu não terei retorno assim, até eu caminhar o primeiro mês, até minha live começar a alavancar e ter vendas, eu sei que eu teria que estar pagando, no caso, a minha comissão da agência seria dos vídeos. Eles não cobram, no caso, essa minha agência, ela não cobra, né, o valor, ela cobra sobre as vendas, uma porcentagem de acordo, cada GMV tem a questão do valor de porcentagem. Daí, eu pensei, já quero começar agenciada porque eu quero ter já os cupons. E quando foi no iniciozinho do mês, eu comecei em fevereiro, aí eu acho que quando foi dia 6 ou dia 7, entrou uma pessoa na minha live e falou, amiga, você já é agenciada? Eu falei, não, eu estou atrás de uma, mas eu estou aguardando a vaga, que não tem vaga. Aí ele disse, entra na Star Live, que é a que eu estou. Me chama lá no Rosinha, e daí porque não pode falar o nome dos aplicativos, eu te passo o contato. Aí eu fui, chamei, eu acho que eu chamei essa pessoa, gente, é porque esse dia tem sido tão acelerado que às vezes eu vou contar uma coisa e meio que atropela um pouco, mas foi mais ou menos isso. Entrei em contato com a pessoa me passou o contato da Star Live, né, eu entrei em contato com uma menina agenciadora, foi mais ou menos isso, ele pediu para eu ir numa live e peguei o contato dessa menina, que ela faz live também, e foi isso mesmo. E daí eu mandei no direct dela que eu tinha interesse, foi mais ou menos isso, bem fácil. E quando foi no dia 10, eu entrei, né, eu assinei o contrato com eles, porque eu estava muito mesmo já querendo, porque eu sei que teria um processo no dia que eu assinei o contrato, teria até 20 dias para poder entrar cupom na minha sacola. E foi assim mesmo. Eu assinei tudo certinho e continuei live. Gente, eu estava fazendo live nas primeiras semanas de fevereiro, sem ser sábado e domingo. Eu fazia de segunda, todos os dias, 2 horas de live, só eu e o robozinho. E aí eu ficava aqui na minha bancada, fazendo os laços e falando com o pessoal. Entrava 2 pessoas, mesmo eu tendo grupos grandes, eu mandava os links, eu fazia stories. Gente, lá na minha rede social, já tem uma rede social maior, né? Eu fazia, gente, estou entrando em live, se vocês tiverem algum produto, pode levar para estar comprando em live, para vocês aproveitarem, né, os cupons, porque assim, lá não tinha cupom ainda, mas quem compra em live, às vezes teria um cupom na própria plataforma, sem ser cupom os cupons da agência, né? E eu ficava incentivando, as pessoas não entravam, gente, entrava 2 pessoas, do meu grupo entravam umas 3 meninas, de vez em quando, aí foi nesse processo. Aí, depois disso, começou nessa primeira semana de fevereiro, eu tive venda de umas pessoas que entraram do meu grupo, né? As primeiras vendas que eu tive, mas coisinha pouca. GMV de 38, GMV de 60, GMV de R$ 20, pessoas que eram do meu grupo e iam lá comprar alguma coisa de artesanato. Na primeira semana de fevereiro que eu comecei, certo? E aí, na minha constância, de segunda a sexta, eu fazia 2 horas de live. Ok? Eu e robozinho na persistência. Eu pensei, eu vou ficar uns 3 meses desse jeito. É triste, foi uma tortura psicológica mesmo. E daí, gente, acontece o quê? Quando foi dia 10, eu entrei na agência e aí fiquei nessa sequência de fazer. Aí a última semana de fevereiro, eu lembro que teve uma semana de fevereiro do carnaval e eu não consegui fazer live. Então, em fevereiro, eu só fiz 3 semanas de live, porque a última semana eu tive uma correria aqui em casa, meu marido veio para cá, né, que ele é motorista, meu marido é motorista de caminhão, e tem a semana que ele vem para casa, ele não fica em casa direto.
E eu lembro que essa semana do carnaval ele veio para casa, eu não consegui, nós precisávamos sair para resolver um monte de coisa, eu não consegui conciliar a live de jeito nenhum, não consegui fazer minhas 2 horas. E aí, quando foi no dia 28 de fevereiro, entraram os cupons na minha sacola. Aí, pronto, normal, virou dia 1º de março, quando virou dia 1º de março, eu falei, oh meu Deus do céu, agora já tem o cupom, eu continuando, aí dali eu já comecei, do dia 1º eu lembro que eu fiz live, e fiz dia 2, aí eu disse, pronto, 3/3, meu Deus do céu, aí eu já tenho cupom, fiquei maior feliz, né, eu já tenho cupom pro 3/3, aí eu fiz live dia 1º, fiz live dia 2, aí quando foi 3/3 eu fiquei na maior expectativa, né, eu já tinha cupom na sacolinha, só que eu não vendi nada, 3/3 eu não vendi nada, os outros dias eu tava vendendo picadinho, tá? E aí eu fiquei maior desanimada, eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Aí quando foi dia 4, eu comecei a vender, dia 5, aí começou a vender os picadinhos, porque assim, eu percebi que se eu mostrasse, eu tava com umas regatinhas, tá? Sempre eu tava fazendo live, eu mostro um detalhe pra você. O que mudou foi isso aqui. Eu vou mostrar essas regatas pra vocês verem. Eu comecei, sempre eu fazia assim, lives com essas roupas de academia, né? Porque às vezes eu já estava preparada para ir para o treino e já estava, a pessoa perguntava, essa regatinha você comprou onde? Aí eu ficava em pé, mostrava os detalhes, aí eu ficava, olha gente, essa daqui, ó, ela é tamanho P, larguinha, não sei o que, mostrava os detalhes, aí tá na sacolinha, mostrava tudo, aí tá, explicar tudo, eu percebi que o pessoal começou a chegar mais quando eu comecei a mostrar os detalhes das roupas que eu estava usando, às vezes eu estava usando uma calça que eu tenho pantalona, que tem bastante na Shopee, o pessoal dizia, deixa eu ver sua calça. Aí eu disse, eu acho que esse estilo que o povo quer ver, porque eu ficava sempre sentada, gente, sempre sentada, fazendo meus laços, porque sempre estava eu e o robozinho, aí às vezes entrava 2, 3 pessoas, por que que não permanecia? Porque eu ficava, gente, olha a sacolinha, nós temos muitos produtos, aí eu ficava mudando as figurinhas daqui, da tela. Aí no dia que eu comecei, que eu percebi o quê? Quando eu comecei a fazer esses movimentos, no movimento assim, ó, de mostrar o que eu estava vestindo, aí o pessoal foi e começou a perguntar mais e começou a vender essas regatas aqui, né? E aí isso foi a primeira semana de março. Agora 3/3 não vende nada. Aí eu disse, eu acho que o povo gosta sim de mostrar algum produto físico. Eu entendi, né? E daí, quando foi dia 7, eu fui fazer a live no sábado, dia 7 de março. E daí acontece o quê? Recebi antes da live um pacote de blusas que eu comprei. Aí foi muito boa essa experiência. Ó, eu recebi essas blusinhas que são bem famosas na Shopee. E um pouco antes, né? Um pouco antes da live, eu estava me arrumando e chegaram. Aí eu abri, eu digo, olha minhas blusinhas. Eu vou me arrumar e vou colocar essa blusa. Aí eu fui, me arrumei, coloquei a blusa. Aí eu tenho uma calça jeans, inclusive essa que eu estou usando agora, né? Que também é da Shopee. Aí eu disse, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma live em pé, mostrando o kitzinho de blusas. E vou mostrar... Minhas lives eram assim, exatamente 2 horas em ponto, 2h05 eu encerrava, porque eu queria bater a meta das 2 horas. Porque eu estava agenciada, eu precisava fazer a meta das 2 horas. E daí acontece o quê? Essa live dia 7 de fevereiro foi um dia de sábado. 7 de março foi um dia de sábado, eu usando essas blusas e com a calça pantalona. E depois eu troquei, que eu tava com shortinho aqui, eu coloquei um top, que eu disse, eu vou ficar trocando, fazer live de trocador, porque eu já assisti muito na outra rede, né, do TikTok. Eu já assisti muito na rede do TikTok, as meninas fazendo live de trocador. E eu fui e pensei o quê? Eu vou fazer estilo TikTok, porque eu vejo as meninas com shortinho, bota um shortinho por baixo e um topzinho, vai trocando a blusa e botando a calça. Aí eu fiquei intercalando. Quando eu comecei mostrando aqui que chegou as cores, aí eu disse, gente, chegou meu kit de blusa, tamanho P, 3 cores, blá, blá, blá. Eu combinei com essa calça, olha como ficou legal. Aí começou a chegar gente. Gente, foi a minha primeira live. A minha primeira live foi essa live que destravou, no sentido de quê? Que aí eu vi chegar 20 pessoas e eu percebi o quê? Que eu, para segurar as pessoas, tá? A minha experiência, gente, eu precisei colocar, eu disse, eu vou colocar uma moedinha na tela. Vou colocar uma moedinha na tela para dizer que eu estou dando, né, como presente para as pessoas, para ver se ficam. Aí eu fui, quando eu vi que estava chegando pessoas, aí eu fui e coloquei 2 moedinhas na tela. Aí eu disse, eu vou deixar giro, né, giro. Aí quando eu coloquei a moedinha na tela, ficou girando, toda vez que eu via que acabava a moeda, eu ia lá e colocava. Aí começou a chegar pessoas perguntando das blusas. Olha, me fala quais as cores que tem, não sei o que. Aí eu fui clicando na sacolinha, só que eu fiz a live em pé. E aí, coloca outra cor pra gente ver. Aí eu fui, tirei, eu tava com top, colocava outra cor.
Olha, aí eu tenho outro que chegou também, tinha chegado 2 dias antes, só que eu não tinha feito live, que é aquela com a manga mais curta. Eu disse, gente, eu também tenho aquela que chegou tem 2 dias, deixa eu mostrar para vocês. Aí eu tinha uma roxa, e aqui aquela de manga comprida, aqui, e mais larga. Aí eu fui intercalando entre as blusas, aí eu colocava calça jeans, aí depois colocava calça pantalona. Gente, eu fiz a live de trocador. Minha live durou quase 4 horas, 3 horas e pouco, a minha maior live até então. 3 horas e pouco. E aí foi uma live, para mim foi incrível, chegaram pessoas conversando, aí fiquei girando entre essas blusas, alternando entre a calça e a pantalona, eu tinha 2 cores de calça pantalona. Aí nesse dia, foi o único dia, foi o primeiro dia que eu vi chegar pessoas para conversar na minha live, para interagir comigo, porque e para tirar dúvidas, e eu via já o GMV caindo as vendas, porque aparece pedido feito, pedido feito, pedido feito. Aí, nesse dia, eu terminei 3 horas e pouca de live. Eu fiquei tão feliz, gente, eu fiquei transbordando de alegria. Porque eu disse, meu Deus, minha live hoje destravou, porque tive pessoas para conversar. E eu fiz um GMV de quase R$ 400 nesse dia, um GMV. Eu disse, puxa, que benção! E 3 horas e pouca de live. Aí pronto, encerrei, porque eu tinha um compromisso para sair também. E eu fiquei transbordando de alegria. Aí eu disse, pronto, eu já sei, eu vou fazer live. De sábado, domingo, segunda, todos os dias. Eu não vou pular um dia. Aí a minha constância, o que determinou foi a constância. Eu disse, pronto, destravei. Tenho maior alegria. Eu disse, já sei o estilo que o povo quer que eu faça live. É trocador. Aí eu fui no outro dia. Fiquei a semana toda. Aí começou. Isso foi aí no domingo também eu tirei um tempo para fazer live à tarde. Eu comecei a vender, vendi 100 e pouco de GMV. Tudo relacionado a mostrar as calças, mostrando as blusas e a live em pé. Conversando e tirando a blusa e respondendo o povo. Pronto, esse é o estilo de live que eu sei que eu acho que vai dar certo, porque se eu ficar só sentada e mostrando o produtinho da sacolinha, o povo não ficava, gente, não ficava. E dali por diante, eu comecei a deixar 3 moedinhas de giro, eu comecei a deixar, tá? E comecei a deixar a moedinha de giro e sempre mostrando as roupas, tirando assim, colocando, botando, ó, gente, tem essa aqui, aí colocava, fiquei fazendo todos os dias. E aí, os cupons, aqueles cupons que estavam por causa da agência que me entregou. Aí os cupons ficavam valendo porque as pessoas ficavam, porque estavam gostando do estilo que eu estava mostrando na live, ficava por causa da moedinha, e daí também aproveitava e decidia comprar porque tinha cupom na sacolinha, que são os cupons que eu ganhei da agência. Então juntou a minha constância, tá? A minha constância de fazer diariamente. Eu comecei a fazer lives acima de 3 horas, porque 2 horas já estava o povo conversando, então 2 horas não dava para encerrar, porque tinha bate-papo, tinha pessoas comprando. Minhas lives começaram a ser mais longas, né? Então foi a constância. As moedinhas que eu coloquei de giro para mim deu super certo. E daí o estilo de live. Eu comecei a fazer live de trocador, tá? Mesmo mostrando todo dia as mesmas roupas, que eu só tenho essas. Eu só tenho as 2 calças pantalona, a calça jeans, essas blusinhas regata fitness, né? E esse kit aqui de blusas dessa manguinha curta e a manga mais assim. Pronto. Ficou excelente. As minhas lives, todo dia eu tava vendendo. 100 e pouco de GMV, 200, 300, 100 e pouco, 200, 300. Isso foi do dia 7. Aí quando chegou dia 14, gente, chegaram os meus body splashes, ó. Tá vendo? Na verdade, chegou na sexta-feira. Só que quando chegou, eu estava em live da sexta e eu não abri a caixa. Quando eu terminei a live da sexta, que chegou, meu filho pegou a caixa de body splash. Eu disse, caramba, que legal, amanhã eu vou apresentar na live. Nossa, gente, isso foi na sexta, né? Quando foi? E então essa semana foi abençoada para mim, já deslanchando, né? Todo dia eu vendia, todo dia vendendo. Aí eu fiquei tão feliz porque eu pensava que minha live ia destravar mais quando passasse uns 3 meses. Eu disse, eu acho que vou ficar uns 3 meses sem chegar ninguém aqui, mas eu estou preparada psicologicamente nesse teste aqui. Eu falo que é uma tortura psicológica, teste de sanidade. Aí, graças a Deus, exatamente, gente, esse prazo aí que eu tô falando, eu considero que destrava uma média de 1 mês, minha live. Eu vou considerando os dias feitos, a média de 1 mês que ela começou a andar, né? E aí chegar nesses body splash, gente. Esses body splash eu já conhecia eles da Barbos, eu conhecia eles que eu já sou cliente deles no site. Só que ele estava ultimamente, eu já tinha comprado 2 vezes com ele. Inspirações importadas, né?
são inspirações. Body Splash da Barba é muito famoso no TikTok, muito famoso no TikTok. E uma amiga minha tinha falado, nessa mesma semana que estava andando minha live, ela disse, Lé, você sabe que tem a Barbos, que é a marca que você gosta de Body Splash, que eu já tinha comentado com ela. Tem na Shopee, mulher, depois então eu vou comprar hoje para botar nas minhas lives, porque eu já gosto do Body Splash. Já é um produto que eu amo, então vou saber indicar. Aí ela disse, pois é. Aí chegou na sexta, quando foi no sábado, eu fiz a live. Fiz uma live de 5 horas e 18. Foi a live de sábado, 5 horas e 18. E aí, gente, foi incrível. Eu amei, amei, amei. Aí, porque foi longa, 5 horas e 18. Eu não acredito, depois eu mandei um áudio pro meu tio, porque o meu tio também faz live, só que ele faz no TikTok. Os tio, olha, eu bati o recorde de live, porque a minha live estava sendo 3 horas e pouco, e hoje chegaram os Body Splash, foi incrível nesse dia. Eu disse, eu vendi, de GMV, de GMV nessa live de 5 horas e pouca, deu, acho que, quanto foi mesmo? Deixa eu lembrar aqui, porque tem os 2 dias, peraí, tem 2 dias. Olha, nesse dia, o meu maior dia foi, pronto, essa foi a live de 5 horas, né? A live de 5, o meu GMV foi de quase R$ 1.000. Foi quase 1.000, foi 900 de GMV, tá, gente? Que eu vendi só de Body Splash. E também na hora vendi uns conjuntos de blusas. Ó, foi quase 1.000 de GMV relacionado a minha 5 horas e pouca de live. Quase 1.000, entendeu? Mostrando os Body Splash e vendi uns kits de blusa. O povo tava vendo minha calça, também vendi calça. Então essa foi a minha primeira live mais longa. Que as outras estavam sendo a média de 3, 2h45, 3. Aí no dia que chegou esses Body Splash, foi a minha primeira live de 5 horas e 18 minutos. Nossa, eu fiquei assim, encantada. E aí eu disse, pronto, é o estilo de live que o povo gosta. Porque eu conheço os Body Splash, eu conheço as inspirações, né, tudo certinho. E eu comecei a falar desses. Estava um kit na oferta. E aí, no dia seguinte, que foi o domingo, eu também fiz live, e o que estava na oferta no domingo eram os individuais. Não estava na oferta, não estava na oferta o kit, não, estava mudando. E eu foquei nos Body Splash, e mesmo usando as blusinhas, o pessoal perguntava. Pronto. Aí, pronto, deslanchou. Graças a Deus, gente, deslanchou. Isso aí foi a semana do dia, né, que eu tô contando, do dia 14, que chegaram os meus Body Splashes. Então, desde o dia 7, que tem sido bênção para mim nas lives, desde o dia 7, gente, porque dia 7 foram essas blusas, né, daí depois fiquei a semana toda fazendo de trocador, depois chegaram os Body Splash dia 14, e eu fiquei aí, ó, gente, aí quando foi de domingo, eu lembro que foi o 15, domingo foi 15 do 3, eu vendi, só que não foi tão legal, por quê? Tava todo mundo na live dos grandes. Aí eu fui, anunciei os perfumes, vendi pouquinho, o GMV pouco, eu não lembro mais, eu não sei se foi 200, eu não lembro, eu não lembro de cabeça, sei que foi pouco, eu estava na expectativa de vender um GMV de 800, eu pensei, 15 do 3 eu vender um GMV de R$ 1.000, não, eu acho que eu vendi de 200 para menos de 300, foi bem pouco, porque estava todo mundo lá na live dos grandes, todo mundo, e nós recebemos cupons da agência, eu disse, caramba, tá todo mundo na live dos grandes, então eu percebi que datas comemorativas, para mim, que sou pequena, não é legal. Até agora não está sendo legal. 15 do 3 não foi legal. 3 do 3 não foi legal, porque ainda eu sou pequena, estou começando agora. Então, dá a impressão que por mais que eu tenha cupons em live e tenha produtos bons, não foram bons esses 2 dias de março, para mim. Aí, quando foi o dia seguinte, eu disse, caramba, ontem foi tão ruim, mas hoje eu vou fazer live. Isso foi 10 e pouca da manhã, eu comecei uma live, eu pensando, 2 horas da tarde eu termino, porque eu já eu já tomei banho, coloquei a roupa da academia, e coloquei a roupa da academia, eu disse, pronto, eu vou começar 10 e pouca da manhã, 2 horas, 10 e pouca da manhã, e quando for às 14 horas eu encerro, que é a hora de poder almoçar e ir pro Pilates, que eu tenho Pilates na segunda. Esse foi o meu plano, eu disse, eu posso terminar entre 1 e 2 horas da tarde, já me programei, minha segunda-feira e minha quarta eu tenho Pilates, eu já me programo para fazer a live mais cedo. E eu tô fazendo live em vários horários, gente. Eu tô alternando. Sim, aí quando começou a semana que eu peguei o Body Splash, né, que foi essa semana, dali pra frente eu fiquei fazendo 2 lives por dia, tá? Dali pra frente, do dia 14, eu comecei a fazer 2 lives por dia, só no domingo que eu não fiz, porque eu vi que eu fiz uma live e foi muito fraca, eu pensei, não vou fazer não, e domingo também é o dia mais corrido, eu não consigo fazer 2 lives no domingo, eu só consigo fazer uma, tá? É um dia muito corrido pra mim. Aí pronto, fechei. Segunda-feira comecei 10h30, meu povo. Comecei 10h30.
E aí tava a promoção de relâmpago desses body splash, tava numa promoção relâmpago as 3 fragrâncias que eu tenho. E aí foi incrível as vendas. Gente, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, que bênção. E aí eu fiz 7 horas e 26 minutos, 7 horas e 26 de live. A minha primeira live, assim, longa. Eu já tinha feito a de 5 horas e 18. E aí eu fiz nesse processo. Coloquei 3 moedas para girar e foi o primeiro dia que eu coloquei meta. Eu coloquei meta, eu coloquei, ó, primeira meta, 10 vendas, 10 moedas. Na hora que fizermos 10 vendas, eu acompanho pelo computador, não acompanho aqui pelo celular, eu acompanho no computador as vendas feitas, não os pedidos realizados, porque os pedidos, sempre a gente faz pedidos, a gente não paga, o que vale são as vendas. Eu fiquei acompanhando no meu computador. Aí, aqui, eu colocava ali no notebook e ficava aqui em pé, mostrando as coisas, mostrava as blusas, mostrava os body splash. Aí, quando chegou próximo de 1 e pouca da tarde, eu digo, eu não vou conseguir encerrar a live, não, a live tá muito boa. Aí eu fui e disse, olha, gente, aí já tinha batido a primeira meta, liberei 10 moedas para a quantidade de pessoas que tinha. Gente, aí começou a ficar gente na minha live, ó, nesse dia. Ficava 20, 30, 18, aí ficava 45, 50... Aí baixava para... Eu ia controlando com as moedas de 3, girando. Entendeu? Então foi a primeira vez, assim, dessa live. As outras lives que eu fiz 5, geralmente ficava 25, 18, 30. 25, 18, 30. Né? Essa live de 7 começou a entregar mais. Então essa live de 7 horas e 26 minutos, que é o meu recorde até hoje, no momento que eu estou gravando, e hoje são 22 de março. Daí chegaram mais pessoas, tinha hora que subia para 100 e pouco, aí baixava, mas na hora que batia a meta, geralmente quando batia a meta tinha de 30 e pouco, 28, aí eu distribuía na quantidade de moedas do tanto de pessoas que tinha ali, eu fazia o cálculo, 10 moedas para cá, por exemplo, 30 pessoas, 10 moedas é 300, então eu vou colocar 300 moedas, resgate por pessoa, 10 moedas, aí eu colocava, gente, rapidão, vou clicar na tela, quem clicar primeiro pega, pagando minha primeira meta. Aí, gente, agora vamos... aí eu fui e disse, gente, agora eu vou dar uma pausa de 5 minutos, vocês vão pegar essas moedas aí. Aí eu fui no banheiro, né? E comi algo em 5 minutos. Eu deixei o povo aí na primeira meta, era 1 e pouca da tarde. De 10 e meia nós batemos a primeira meta, 1 e pouca da tarde, que era 10 pedidos. E aí eu fui, deixei girando a tela dos 5 minutos, deixei girando as moedas de 10 para poder elas não irem embora. E fui, corri no banheiro e comi uma coisa rapidão, e consegui voltar. E na hora que eu botei retomar, né, que a gente tem como retomar até os 5 minutos. E por fim, eu voltei para minha segunda, aí retornei e coloquei segunda meta, mais 10 pedidos, libero 10 moedas. Eu estou trabalhando desde então com o negócio de meta, tá? Quando eu começo minha live, eu já tenho uma figurinha que eu fiz, primeira meta, segunda meta, entendeu? Eu já tenho a figurinha, e eu prometo, quando eu entrego. Então, gente, nesse dia eu fiz um GMV de mais de 2.000 e pouco. O GMV eu fiz no final, quando eu fechei 7, mais de 2.000 e pouco. E depois desse dia, tivemos... E ainda, sabe quantos produtos jogados no carrinho? Que é muito importante. Mais de 300 produtos jogados no carrinho. E depois esse carrinho aí que foi jogado, me geraram vendas dos dias depois. Porque o pessoal jogou no carrinho e depois eu ficava vendo que os dias depois do dia... Do dia que foi 16, que foi o dia da segunda-feira, que foi o meu melhor dia de 7 horas, né, lá. Aí durante a semana iam caindo vendas relacionadas àquela live, porque as pessoas tinham jogado produto no carrinho. Foi um dia incrível, você fica na adrenalina, é uma experiência incrível, gente. Então eu tô mostrando assim todos os detalhes, tá, para vocês verem. O que aconteceu, o que eu fiz para poder destravar, eu considero que destravou sim, porque eu fiquei, gente, eu fiquei um mês conversando com o robô, juro, ficava uma pessoa, que era o robozinho, ficava 2, ficava 3, 4, 5, aí baixava, 4, 5, antes de eu deixar a moeda girando, antes de eu mudar o estilo de gravar, mostrando produtos em mãos, mesmo produtos em mãos, eu fico falando, gente, a sacolinha tem muitos produtos, Léa, fala desse produto, aí eu ia lá e falava, por mais que eu não tenha um produto em mãos, eu vou, pego meu celular, reserva e digo, olha, gente, tá dizendo aqui, Léa, você acha que essa blusa? Eu digo, olha, tá dizendo aqui, eu vou lá na descrição, mesmo que eu não tenha um produto em mãos, eu leio para a pessoa, tiro a dúvida do produtinho, através do celular de reserva, eu consigo acessar ali e respondo o cliente. Mas, tipo assim, 90% da minha live é toda focada em produto em mãos.
Claro que vai ter as pessoas, IDs, raramente alguém levava ID para mim. Quando eram lojistas, aquela chatice de lojista que fica lá, não dá nem um bom dia, nem boa tarde, chegar lá e enfiar o ID, aí a gente achando que é cliente, a gente vai lá, já vou adicionar seu ID. Estava na semana que ainda podia, né? Nesse momento que eu estou gravando para você, não pode mais adicionar ID, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo falando a minha opinião sobre a questão de adicionamento de ID. Agora já está muito longo, eu quero, né, falar para vocês que constância, primeiro, constância. Segundo, que mudou minha live, né? Primeiro foi a constância. Segundo, que mudou, ajudou demais a entrar na questão da agência, pelo fator de eu tendo sim o cupom, influencia sim nas vendas. Influencia sim nas vendas. E aí, não nessa sequência, mas são 4 coisas assim. Eu não vou dizer que isso é mais importante que aquilo. São 4 fatores que mudaram a minha live, que destravaram. É a constância, a questão de eu ter entrado na agência e ter os cupons, né? Eu comecei também a assistir as aulas que tem na agência, abrir mais a minha mentalidade, né? E aí depois a outra coisa foi eu poder entender que eu me sinto melhor a apresentar algo físico, né? Algo físico. A questão do provador, de eu ficar em pé, me movimentando, conversando com a pessoa, me torna uma live mais leve para mim que estou apresentando, né? E dá mais interação, né? O estilo que eu mudei de gravar vídeo, gravar live, por mais que eu grave os vídeos sentada, mostrando aqui os body splash, mas eu me movimento, eu faço não sei o que, eu tenho um produto em mãos, eu amo. Então eu desenvolvi como profissional, me desenvolvo melhor mostrando o produto em mãos, né? Estando ou então vestindo, ou estão mostrando algo físico. Leia, tá? Eu desenvolvo melhor assim. Foi o que deu, assim, aquele estalo, assim, de dedo, dizer, não, cara, eu já sei o que é que o povo tá gostando, entendeu? E aí a outra parte foram as moedas, gente. Então, é a constância, eu ter entrado na coisinha e pegado os cupons, ajuda demais, entrado na agência, eu ter mudado o estilo de live, que é me apresentar algo físico, o movimento, né, a questão da interação ajudou bastante, ter algo em mãos me ajudou muito, e as moedas, de saber controlar as moedas, para mim tem dado super certo. Deixo sempre, toda a minha live, eu deixo sempre 3 moedas. E aí, gente, eu comprei R$ 50 de moeda em janeiro, na época que eu comprei, que eu fui estudar live, eu comprei 50 de moedas, porque eu disse, quando eu começar fevereiro eu quero ter moedas. Eu não recebi pela agência, eu não recebi moedas, porque tem uma tal de ranking. Eu não cheguei nesse ranking, eu estou no início. Eu não recebi moeda, eu recebi cupom na sacola. Moeda eu tive que comprar, mas até agora essas moedas não acabaram. E eu estou girando moeda, e dos R$ 50 que eu comprei, porque eu tinha como lojista um monte de moeda que eu tenho. Eu tenho um monte de moeda, que eu fiz o curso de lojista, porque a minha conta da Shopee, ela é de lojista. Então, tem um lugarzinho lá que você faz o curso, completa o curso de lojista, e você ganha um monte de moeda, eu não lembro, não sei quantos mil, é um monte. Aí eu juntei com meus R$ 50 e até hoje eu tenho moeda. E eu entrego as moedas. Aí eu faço o ranking das moedas, tipo assim, o ranking. Eu faço o quê? Eu deixo girando sempre 3 moedas de presente para as pessoas. Quando eu vejo que acabou, eu coloco mais. Durante toda a minha live eu deixo. E no final, para você ver, isso aí não gasta quase nada. Quando bate a meta, no dia que eu fiz 7 horas, eu bati a segunda meta, eu fui para a terceira meta. A terceira meta eu coloquei 15 produtos. Então, eu vendi 33 produtos. Faltavam 2 produtos para fechar a meta de 15 produtos para eu entregar mais 10 moedas. Só que quando faltava 2 produtos, o fornecedor tirou a oferta relâmpago. Então, um produto que estava R$ 54,90 por R$ 39,90, ele foi lá, piscou na tela, em 7 horas de live, ele piscou na tela e voltou ao preço normal. Eu disse, gente, acabou a oferta relâmpago. Aí o povo, eu vou deixar para comprar depois, E eu estava doida para encerrar, que eu não aguentava mais, de cansaço físico e mental. Físico e mental. Então, eu quase fecho a terceira meta, que eram de 15 produtos que eu coloquei. Aí, se tivesse fechado, faltavam 2 vendas. Aí eu não aguentava mais, a minha mente eu não aguentava mais falar, eu estava sobrecarregada, cansada. Aquela energia, aquela alegria lá sumiu, porque teve um momento que eu fiquei em pé, que eu não aguentava ficar sentada, teve um momento que eu sentava, que eu não aguentava ficar em pé. Só teve um momento que eu fui ao banheiro, né? E aí, meu povo, eu realmente, quando eu bato a meta na tela, eu entrego o que eu prometi. E mais de giro, eu gastei em 7 horas e 26 minutos de live, eu gastei 775 moedas, somente isso. Gente, 775 moedas são R$ 7,75 do meu bolso. Incrível para uma pessoa que vendeu mais de 2.000 e pouco de GMV. Não estou falando de lucro, estou falando de GMV. E nesse dia, esse produto
Nesse dia ele estava pagando uma porcentagem bem alta, muito boa. Gente, ele estava pagando 23%. Estava pagando 23%. Então, eu tirei um valor, eu não lembro de cabeça a comissão agora, gente. Gente, eu não lembro de cabeça, juro que eu não lembro. Mas, tipo assim, de GMV, eu fiz mais de 2.000 e pouco nessa minha live de 7 horas e 26. E gastei 775 moedas, de boa. E todos os dias eu faço essa meta. Tem dias que batem os 10 primeiros vendas, tem dias que batem. Eu sempre entro na minha live com a figurinha da meta. Bora lá, gente, bora lá. Metinha na tela, 10 pedidinhos. E aí, depois desse dia, todos os dias eu faço, tirando o domingo, eu faço 2 lives diárias. Estou fazendo das 11 até das 11, aí vai meio-dia, 1, das 11 e pouco, às vezes faço de 10h30, e estou fazendo à noite. É o horário que eu consigo encaixar aqui, entendeu? 2 horas e pouca, se eu ver que a live está rendendo, eu deixo para 3 horas e pouca. É assim, a minha meta é 2 horas de live. Se eu ver que a live está rendendo, eu vou prolongar, certo? E aí, de acordo, né, a minha correria do meu ateliê, que eu também tenho outras coisas aqui, graças a Deus, gente, eu considero que minha live destravou com 1 mês, com a média de 1 mês, tá? E depois, o que fez destravar? As 4 estratégias que eu falei para vocês. Então, gente, se precisar mudar, mude, faça testes de horário, faça teste. Eu tô falando que para mim deu certo a questão das moedas. Tem gente que não quer trabalhar com moeda, tem outra visão. Na minha, eu tô falando, eu posso mudar depois. Eu sei que para destravar, para mim serviu. Eu sei que futuramente eu posso mudar essa estratégia, se for necessário, de boa, tá? Vou fazer outro vídeo falando sobre a questão de adicionamento de ID, qual é meu posicionamento, que agora não pode mais, nesse momento, dia 22 de março, que eu estou gravando, não pode mais. Mas essa foi a minha trajetória, o porquê que destravou, no meu entendimento, quais as estratégias 4 que eu considero mais importantes, tá? Tem aí a nossa playlist, o vídeo ficou longo mesmo porque é assim, né? A gente que quer aprender algo, é bom ouvir as experiências das pessoas, porque daí a gente vai se basear mais ou menos, né, o que está, ver onde está errando, tentar acertar algum caminho, consertar a rota, e aí, gente, todo é um processo, tá? E quem vai vacilar no processo não vai chegar a lugar nenhum. Não pode vacilar, você tem que, precisa mudar, ser maliante, você tem que ser flexível, tá? Se precisar mudar, muda. Se precisar alguma estratégia, vai lá. Não fica com pensamento rígido. Eu sou muito maleável para essas coisas e flexíveis, porque quem é do digital tem que ser muito flexível. Eu já tenho essa experiência há 9 anos. E se tiver que fazer mudança, eu não tenho problema nenhum com mudança, tá? Então, assistam os outros vídeos que tem na nossa playlist. E até o próximo vídeo. Se inscreve aí.